Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você. Uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez aqui neste programa, que temos a oportunidade de falar sobre assuntos na área da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Muitas pessoas que encontram comigo falam que assistem o programa e muitas vezes sugerem, olha, leva tal especialista para falar sobre tal tema, e a gente sempre procura atender os pedidos que também vêm pelas redes sociais, Instagram, Facebook e pelo nosso WhatsApp também. Os endereços estão aqui, nosso Instagram também, o Facebook e também o nosso canal no YouTube, da TV Rio Doce, e o WhatsApp, só você mandar mensagem que nós iremos atender com muito carinho, muito prazer a sua solicitação. E também estamos à sua disposição para que você compartilhe os nossos programas. Todos eles estão no ar, estamos ao vivo na TV Rio Doce, canal 6 TV aberta, canal 10 da TV a cabo, mas também estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode compartilhar essa live, inclusive agora, para quem você quiser, para todo mundo, no mundo inteiro. No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que vai despertar a sua curiosidade, vai despertar a sua atenção, porque tem muitas questões que devem ser esclarecidas, porque tem mitos, tem muitas verdades que têm que ser ditas. Vamos jogar luz sobre hipnose ou hipnoterapia. Há muito folclore em cima disso, há muita fantasia, mas nós vamos tratar aqui no âmbito, no tratamento da saúde, principalmente da saúde mental. Nós convidamos aqui um especialista, é o psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental, Neudelon Azevedo. Neudelon, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Márcio, eu que agradeço, pelo convite, é um prazer, um privilégio estar com você, um privilégio falar com a sua audiência, poder compartilhar um pouco aí do nosso trabalho, a experiência que temos. Pois é, quando a gente fala de hipnose, e nós vamos falar bastante sobre hipnose aqui, a gente vai falar de hipnose na ajuda nos tratamentos da saúde mental, das questões emocionais acima de tudo, e eu aproveito da sua especialidade, psicologia e terapia cognitivo comportamental, para falar da incidência. Hoje nós vivemos uma sociedade com muitos transtornos mentais, principalmente pós-pandemia, Sim, já era algo intenso, O Brasil é campeão, infelizmente, na área da transtorno mental, principalmente ansiedade e depressão. E a pandemia não só agravou, mas como trouxe o tema com um pouco mais aí de luz e um pouco mais de evidência. E esse é o lado ruim, O lado bom é que talvez as pessoas ficaram um pouco mais conscientes, estão aceitando mais que precisam de ajuda, estão procurando ajuda. O atendimento online, que já existia antes da pandemia, O Conselho de Psicologia, ele tem, já iniciou algumas resoluções para o atendimento online já em 2012, mas em 2019 já tinha uma resolução que liberava, o atendimento online, como é feito hoje, de forma ampla, de forma plena. Então, o psicólogo pode atender qualquer tipo de demanda através do atendimento online, e a pandemia, então, deu essa abertura, intensificou mais essa possibilidade de atendimento. E uma grande preocupação também, nas últimas décadas, é com relação à faixa etária, o adoecimento mental cada vez vem diminuindo essa faixa etária, ou seja, crianças, adolescentes e jovens com sofrimento mental muito grande nos últimos anos, Sim, Márcio. Em 96, foi quando eu entrei na faculdade de psicologia, e estudando a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, Infância, eu me lembro que foi dito, por exemplo, naquela época, que depressão na infância era algo raro, possivelmente uma reação à situação familiar, e havia pouca literatura. Isso em 96. Hoje, você vê, infelizmente, com maior incidência, depressão na infância, ou seja, bem tem literatura, está se tornando algo cada vez mais comum, infelizmente. E a gente vê também que o outro lado da moeda também é real, A depressão e o sofrimento mental, na chamada terceira idade, idosos também estão convivendo e vivenciando a depressão e outros transtornos mentais com muita incidência, Principalmente pelo aumento da expectativa de vida também, Exatamente, essa mudança, no perfil da sociedade em relação à faixa etária, e é uma fase da vida de mudanças muito radicais e que também vai acabar tendo aí algumas percas, Eu me lembro de uma senhora na terceira idade que eu atendi ainda no meu estágio na faculdade e dando ali algumas sugestões, de meios sociais que ela podia buscar, e a resposta foi, mas a gente chega lá num dia, lá em São Paulo, onde eu me formei, havia muito grupo de terceira idade, aí você chega, cadê fulano? Fulano morreu. E como ela era um quadro muito grave de depressão a partir de um luto, de uma viuvez,
isso para ela era muito pesado. Então, é uma fase em que a pessoa vai ter que se adaptar a essa nova realidade e aceitar, né, que as percas vão ser mais frequentes. E a gente vê que a gente tem que falar sobre isso, né? O nosso papel enquanto meio de comunicação, nosso papel enquanto um programa de saúde e o papel dos profissionais que vêm aqui também, falar, alertar, porque a gente vê que o sofrimento mental é algo que no passado era tido como algo, não, isso é uma fase, é uma frescura, isso vai passar, né? Isso aí não existe, isso aí não é coisa, entre aspas, não é coisa de homem, né? Isso aí é coisa de pessoa mimada. E hoje a gente vê que não, é um problema de saúde pública e tem que ser tratado como tal, né? Sim, Márcio, é aquela fala antiga, né? Nada que uma pia cheia de vasilhas não resolva ou um quintal a ser capinado não resolva, né? Exatamente. Se fosse tão simples, estava bom demais. Mas bom. não é, né? É bem mais sério. E vários fatores, existe o fator emocional, existe o meio, o orgânico também está, né, tá interagindo aí e precisa de cuidado, precisa de tratamento. E tem um detalhe, Márcio, quanto mais rápido a pessoa busca ajuda, mais fácil é o tratamento. Quanto mais tempo demorar, infelizmente, mais grave fica, mais difícil é o tratamento. E as consequências desse sofrimento mental são muito, muito danosas para a pessoa que sofre, né? Para a sociedade, que temos casos aí de muitos afastamentos, né, de trabalho, incapacitação e casos mais graves, infelizmente, né, o autoextermínio, o suicídio, que é um tema também muito tratado, né, e nós, dos meios de comunicação, sempre estamos chamando a atenção aqui. Minas Gerais é um estado que preocupa, jovens têm suicidado, idosos têm suicidado, pessoas de várias faixas etárias. Então, assim, não podemos de forma alguma ignorar quando a pessoa está diferente, está passando por um problema desse, né? Sim, Márcio, suicídio é muito sério, tem que ser levado a sério, tem que se quebrar alguns mitos, né? O principal e mais perigoso, né? Aquele mito que quem fala não faz, né? As pesquisas mostram que geralmente uma pessoa quando vem a se matar, ela vem, né, autoextermínio, ela falou antes, ela vem com um discurso de desesperança, que não vê sentido na vida, ela tenta mais de uma vez, ela está em tratamento psiquiátrico, ou seja, na grande maioria das vezes já tem aí um perfil, né, já tem os sinais que não podem ser ignorados. Eu tenho mais de 20 anos de experiência como psicólogo, eu só em Valadares já atendi mais de 1.000 pessoas diferentes, principalmente nessa área, ansiedade, depressão e pânico. Eu tenho um único caso de uma pessoa que me relatou, olha, meu marido se matou, não sei porquê. Não estava em tratamento psiquiátrico, não deixou carta, não sei nada do que aconteceu. É o único caso que eu tenho. Todos os demais casos de relatos que eu ouço em relação ao autoextermínio, já havia uma série de sinais, tentativas. Dificilmente uma pessoa que vem a cometer suicídio o faz pela primeira vez. É possível, mas a grande maioria tenta 1, 2, 3 até que consegue. Por isso que devemos sempre ouvir, né? Sempre estar atento. Hoje, em época de celular, de eletrônicos, né, de telas, que as pessoas estão se individualizando, né? É importante você ouvir, escutar, prestar atenção. Um pai e uma mãe observar o seu filho, ouvir o seu filho, né? Um filho ouvir o seu pai, a sua mãe, a sua avó, para que você possa notar, porque, como disse o Delon, há sinais, né? Com relação à psicologia, né? Quando há procura ao psicólogo, quais são as principais queixas quando a pessoa procura um psicólogo? Atualmente, a principal queixa, né, mais comum, principalmente no meu trabalho, no meu perfil de atendimento, como mencionei, é a ansiedade, né, a depressão e o pânico, o transtorno do pânico. Né? Aí depois vem o toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Mas, muito importante, nós falamos agora há pouco sobre o suicídio. Sim. Tem uma informação que às vezes não é tão divulgada, mas eu observei, né, no meu trabalho, que a pessoa ela vem, né, às vezes já num caso grave, né, quando está muito grave mesmo e chega no consultório, a família já está sabendo, já tem alguém da família acompanhando, e quando eu percebo, né, que realmente é um caso sério e risco de suicídio elevado, eu chamo a família para conversar. Né, nesse caso aí, né, o nosso conselho, a ética permite, não só permite, como, né, seria antiético não ter essa conversa com a família. Dou toda a orientação. A pessoa está em tratamento, né, a expectativa, que a gente deseja que ela melhore. Chega um ponto que ela começa a melhorar, qual é a tendência da família, né, que naturalmente, né, já está muito cansada, estressada, porque tem que manter uma vigilância muito grande. A pessoa melhorou, a família muitas vezes ela reduz esse cuidado porque acha que está tudo bem, que não tem mais necessidade. Porém, acontece às vezes o seguinte, uma pessoa
muito deprimida, com ideações suicidas, mas ela está tão deprimida que ela não tem forças para praticar. À medida que ela vai melhorando, está tendo uma melhora, mas não teve ainda, né, a remissão do sintoma total, não teve alta. E a partir daí, apesar de ela estar apresentando uma melhora, a ideação suicida ainda é presente. E nesse momento, talvez, ela vai ter forças emocionais suficientes para praticar. Então, a vigilância tem que ser constante em casos aí de ideação suicida. Porque a gente vê que há casos assim, né? De que pessoas que praticamente já haviam esquecido, tocado a vida, depois acontece e as pessoas perguntam por quê, né? Estava melhor, então a família, os amigos sempre têm que estar atentos, né? Continuar essa vigilância, logicamente em momentos mais agudos, né? Mais presente, mas depois, claro que todos podem tocar a sua vida, mas sempre de olho, sempre atentos e sempre prontos para ouvir e perceber. A gente conhece as pessoas, né? A mudança, a gente sabe que muda. No programa de hoje, estamos recebendo o psicólogo Neudelon Azevedo, ele que é especialista na terapia cognitivo-comportamental, falei certo, né, Neudelon? E vai estar nos ajudando a entender um pouco mais sobre saúde mental, mas o foco de hoje do nosso programa é o uso da hipnose como uma das ferramentas para ajudar a tratar do sofrimento mental, de transtornos emocionais e mentais. E a gente já introduzindo a questão da hipnose, a hipnose é uma das ferramentas utilizadas na terapia cognitivo-comportamental? Sim, na verdade ela pode ser utilizada não só na terapia cognitivo-comportamental, mas como psicólogos de várias outras abordagens. Sim. Ela é uma técnica reconhecida pelo nosso conselho, como também pelo Conselho de Medicina, se não me falha a memória, de odontologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Então, são alguns conselhos que permitem que os profissionais ali registrados utilizem, né, a hipnose como uma técnica auxiliar. Então, eu nunca vou poder dizer que eu sou um hipnólogo, né? Eu sou um psicólogo que utilizo a hipnose como um dos recursos, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela tem muitas técnicas, é muito objetiva, muito direta e usa muitos recursos. A hipnose é um deles. Vamos definir a hipnose. O que é a hipnose? Sim. A hipnose é um estado de concentração em que a pessoa é induzida, esse estado de concentração, e a mente fica mais aberta às induções, né? O princípio é que a mente ela aceita ou não aceita comandos, né? Como eu mencionei na nossa conversa prévia, né? Se você tivesse aí com uma caneta no bolso e eu pedisse, olha, dê a sua caneta, provavelmente você iria entregar, porque é algo, né, está dentro do nosso contexto, algo razoável, né? Você confia que vai me entregar a caneta, eu vou usar e vou devolver, né? E por outro lado, se eu dissesse, abre a sua carteira e me dá o seu dinheiro, não faria isso, porque não faria um sentido nesse momento, né, uma prática como essa. Num estado de hipnose, isso não muda, né? O seu cérebro não vai aceitar um comando que não faça parte da razoabilidade, que não esteja dentro do nosso contexto. Porque um dos mitos, né, em relação à hipnose é que o hipnotizado está sob o comando do hipnotizador. Isso não acontece. A pessoa não perde a sua razão, o sensor moral, a sua vontade. Ela aceita, né, aquele procedimento, se for no caso, né, é muito comum a gente ver em programas de TV, na internet, aquela hipnose chamada hipnose de palco. É uma brincadeira, naquele contexto é legítimo, né, é possível ser feita naquele contexto, e a pessoa passa por várias circunstâncias, situações, mas porque ela entendeu que era uma brincadeira, ela confiou na pessoa que está ali induzindo, né, a hipnose, então ela aceita. No consultório não vai ser diferente, tem todo um preparo prévio, né? Eu uso uma hipnose que a gente trabalha com um processo de relaxamento, tem todo um processo de relaxamento, de aprofundamento, e a partir daí vai ter, né, os comandos, né, a indução hipnótica, mas dentro de um contexto daquilo que já foi conversado previamente, da necessidade do paciente e também se é realmente algo devido, se é algo que é indicado para aquela pessoa. Pois é, então a hipnose é uma terapia utilizada para auxílio, para tratamentos, questões de saúde. Mas essa espetacularização da hipnose, né, chamada hipnose de palco, a gente vê muito em filme, né, com relógio, quando estalar o dedo você vai dormir e a partir do meu comando você vai latir como um cachorro, vai roubar um banco para mim, em filme a gente já viu isso, você vai roubar um banco para mim. Isso é fantasia, isso não existe.
A parte do roubar o banco, não. A outra é possível. Se a pessoa aceitar. Se a pessoa aceitar. Então, ela está consciente. Exatamente. Não existe essa pessoa apagar, ficar inconsciente, ficar sob o comando do hipnotizador. Isso não existe. Quer ver uma coisa comum que a gente vê, às vezes, nos programas de TV? É feito ali uma prévia, né, com um auditório. E aí aquele muito comum, né, da mão, a mão que cola, né? E aí depois o hipnólogo, ele manda descolar. E algumas pessoas não conseguem. Aí ele chama essas pessoas à frente, né, ao palco, para naquele momento fazer, né, algo a mais para poder descolar. Essas pessoas, provavelmente, elas têm uma maior facilidade de ser hipnotizada. Então, essa pessoa que está ali no comando ali, né, o hipnólogo, ele já sabe quem tem mais facilidade e ele vai, então, fazer outras brincadeiras. Então, naquele contexto, é razoável, é possível, porque a pessoa aceitou. Uma pessoa ser mais fácil de ser hipnotizada não significa que ela seja menos inteligente, menos racional, não. Tá? É perfil de cada um. Né? A princípio, qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Já vi textos dizendo que em torno de 2% da população não vai ser hipnotizada. É possível. Né? Não tem nenhum dado, não vi nenhum estudo científico afirmando isso. Mas em palestras, em cursos, eu vi esse percentual. Então, em algum nível, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, porém, alguns vão aprofundar mais e outros menos. Vamos no caso terapêutico. Em que casos a hipnose é recomendada? Muitos casos, né? Que eu mais uso. Depressão, né? Aumentar a satisfação, melhorar o estado de humor e ansiedade. Mas também a gente usa, né? Casos de insônia, dificuldade de concentração, pessoas que vão fazer concurso público, né? Às vezes está estudando, está com uma dificuldade para concentrar. Então, a gente faz trabalho de indução para a pessoa se lembrar melhor daquilo que estudou, mas a aplicabilidade ela é imensa, né? Adicções, né? Vícios, né? Então, tudo entra como um auxiliar. Né? Existe às vezes aquela expectativa que vai no consultório, vai fazer uma sessão de hipnose e nunca mais vai fumar. Isso é até possível acontecer com alguém, mas não é uma regra, não vai acontecer com todos. E aquilo que aconteceu, às vezes, a hipnose deu aquele pontapé final, né? Aquele chute final de uma pessoa que já vinha com alguma motivação, com algum tratamento, e a hipnose ajudou a finalizar aquela situação. E a hipnose, muitas pessoas acham que eu vou passar por uma sessão de hipnose ou sessões de hipnose, vai resolver o meu problema, é a panaceia, é a resolução de todos os problemas, né? Às vezes há até essa esperança, né? Vamos dizer uma falsa esperança, mas é uma esperança da pessoa, né? Sim, tem essa fantasia, esse mito, né? Mas apesar de poder acontecer, jamais eu vou prometer isso para alguém. Vá lá que uma sessão, ou 3 sessões, 4 sessões, eu vou resolver a sua situação. Porque a gente sabe que é um pouco mais complexo. Agora, logicamente não vamos entrar em detalhes da conduta da hipnose, né? Mas tem todas as técnicas, né? Toda a forma de levar a pessoa a essa hipnose e a pessoa, a gente falou que em estado de consciência, né? Existem pessoas, por exemplo, que chegam a um ponto de dormir ou de não estar consciente numa sessão de hipnose? Olha, se ela relaxar muito, ela pode chegar a dormir. Pode haver também, né, o comando para a pessoa dormir. E ela realmente vai dormir naquele momento ali, mas ela está dormindo, né, e não adianta, se ela estiver de fato dormindo, não adianta você dar um comando que ela não vai ouvir como se estiver dormindo em outra circunstância. O que acontece é que a pessoa está ali, né, no meu caso, né, num divã, né, já vi pessoas que trabalham com uma poltrona, então ela está ali no estado de relaxamento, então parece que está dormindo, mas está plenamente consciente. Né? Com relação a essa questão da consciência, do acesso, é possível, por exemplo, pessoas que têm traumas de infância, aconteceu alguma coisa na infância que desencadeou vários problemas na saúde mental dela e ela não se recorda, é possível acessar essa informação da pessoa de um tempo passado? Sim, é possível acessar, né? O que acontece é que às vezes a pessoa vai trazer uma situação, uma imagem que não seja necessariamente real, mas é possível que a mente, né, ou acesse aquela situação ou crie uma situação parecida daquilo que foi relatado. A hipnose não é a primeira linha, não é a primeira. A pessoa chega com alguma situação e já de imediato ela é utilizada.
Todo é feito toda a preparação, toda a conversa, conhecer o paciente, conhecer a pessoa, todo um trabalho para a hipnose entrar como adjuvante ali nessa terapia, né? Exatamente. Dificilmente eu aplico a hipnose na primeira sessão. Só se eu perceber que a pessoa está num sofrimento de ansiedade muito elevado, eu entendo que vai dar um alívio para essa pessoa, então eu já vou aplicar na primeira sessão, porque na primeira sessão, às vezes, eu ensino alguma técnica de relaxamento, peço para praticar durante a semana, quando a pessoa volta, aí eu entro com a hipnose. E a quantidade de sessões, logicamente, que é individual, né? É individual, né? Na minha experiência, vai fazer 10 anos que eu fiz o curso e comecei a praticar com a hipnose. Alguns casos, principalmente transtorno do pânico, eu percebi que diminuiu o número de sessões. Então, eu gastava, às vezes, 12 a 13 sessões, hoje com 8 a 9 sessões, incluindo com a hipnose, alguns casos tem resolvido. Em média, não é uma regra e Sim. não posso prometer isso, mas tem sido a experiência. A terapia cognitivo-comportamental, estou antecipando talvez o que você ia perguntar, ela tem uma expectativa, né, de 13 a 15 sessões no tratamento. Lógico, alguns pacientes conseguem ter um ganho, né, uma alta com mais tempo, na redução dos sintomas, com menor tempo. Outras pessoas vão precisar de mais tempo e casos graves, né, vai longe. Com relação à hipnose, quanto tempo dura em média uma sessão? Em torno de 10 a 15 minutos, né? Mas naturalmente vai fazer parte, né, da consulta em si. Então, por exemplo, eu faço todo um trabalho que eu faria sem ser hipnose e às vezes eu reservo 15, 20 minutos no final da sessão para aplicar a hipnose. Há alguma contraindicação, algum tipo de perfil, como tipo de pessoa que não pode ou você não recomenda fazer hipnose? Principalmente pessoas em surto psicótico, né? Não é recomendado, né? Apesar de eu já ter visto profissional que, né, dizendo que eventualmente, por exemplo, mulheres grávidas, né, já aplicaram, né? Eu tenho um certo cuidado, principalmente se estiver, né, no estado mais avançado de gravidez, ela pode tomar contato com alguma situação mais forte em relação às emoções, não sei se vai ser indicado, então tem um certo cuidado. Mas, assim, na literatura e o que eu já vi em cursos, pessoas, né, em crise psicótica. Não é indicado. Mas e quais são os benefícios? Quais são os resultados? Você que já há tanto tempo, né, trabalha com hipnose, como que você tem observado quais são os resultados colhidos com a hipnose? Olha, na minha experiência, é o estado de relaxamento. A pessoa diminuir a ansiedade, casos de dor, por exemplo, já ouvi paciente falando, fazia tempo que eu não ficava sem sentir dor, né? Uma pessoa com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela está há tanto tempo, né, com uma ansiedade que ela não sabe nem de onde vem, que ela já se acostuma com esse quadro. E através da hipnose, ela tem um alívio tão grande da ansiedade que ela vai auxiliar no tratamento e ela começa a acreditar que é possível viver sem ansiedade, ou pelo menos sem ansiedade patológica. E esse resultado, ele é prolongado? Ele Sim, colhe ele por muito não tempo? só é prolongado, como ele também espera uma generalização. A pessoa começa a entender que aquela experiência pode ser repetida em outras situações. Bom, eu acho que mais do que claro, né, que a hipnose ela tem qualidade, ela tem a sua indicação e tem seus efeitos positivos, né? O que é importante é a gente separar o que é mito, o que é verdade, o que é fantasia, o que é verdade, que a gente vê que tem a sua aplicação científica na saúde e na terapia cognitivo-comportamental, é uma ferramenta que pode ajudar, né? A gente está falando aqui de 3 situações, né, que, como já dissemos aqui, causam um sofrimento muito grande, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, né, e outras situações que a hipnose pode ajudar. Então, o ideal é que a pessoa que está agora assistindo a gente, está com alguma situação nesse sentido, vai procurar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, né, converse na sua hipnose, né? Quem sabe a gente poderia... Então, no consultório, na sessão, na conversa, pode sugerir, pode perguntar, que de repente pode ser a solução, né? Pode ser a ajuda, né? Sim, é muito importante, né, procurar um profissional que tenha qualificação, seja treinado, tenha experiência, né, porque, né, não é algo simplesmente inofensivo que pode ser feito de qualquer forma, né? Então, um bom profissional que tenha experiência vai poder ajudar a pessoa até para avaliar a indicação e evitar criar uma expectativa irreal, né? Tem que ser objetivo, né, técnico e falar a realidade, o que pode estar usando e qual é a expectativa de benefícios.
Que bom, uma aula sobre hipnose hoje aqui com Neudelon Azevedo, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, nos ajudando a entender, separar o joio do trigo ali, esclarecer, jogar luz sobre hipnose, esclarecer, tirar a espetacularização, a fantasia, a hipnose ajuda sim, mas você não vai ser obrigado a fazer nada que você não queira, né? Você vai ter consciência, é uma ferramenta que vai te auxiliar com você permitindo. Né? Vai te auxiliar com a sua autorização e com você consciente de que está fazendo, só que vai te dar uma condição melhor de receber e de se ajudar também, porque você faz parte do processo. Neudelon, muito obrigado pela sua participação. Saúde mental é um dos assuntos mais demandados do programa. Gostaria de deixar o convite aberto, que você voltasse para a gente tratar de outros assuntos aqui. Será um privilégio para mim, né? Um prazer enorme falar com você, falar com a sua audiência, né? E estou à disposição. Para mim é sempre bom estar compartilhando a informação, compartilhando aí a experiência que eu tenho aí nesse meu trabalho. O convite está aberto e Obrigado. Um pedido que eu vou fazer a você e também aos nossos telespectadores, que a live desse programa, que eu vou te mandar o link, compartilhe sem moderação, com certeza, tá bom? Com certeza. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa, acompanhou o Neudelon dando essa aula de hipnose, também sobre saúde mental. Você pode sugerir temas para o nosso programa, porque nós teremos a maior alegria de trazer profissionais como Neudelon e temas para você tirar todas as dúvidas. Cuidando de você, volta na próxima sexta-feira. Continue agora com a programação da TV Rio Doce. Vem aí o TV Cara e na sequência tem Rogério Fernandes e o Veracidade na TV.